a Bíblia em Mateus capítulo 25, Mateus 25, versículo 14. Mateus 25, 14. Glória a Deus. Santo é o Senhor e digno de ser adorado. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Vamos esperar a todos. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Amém. Vamos ler juntos. Diz assim: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou os seus bens, e deu a um 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. Eu queria que você grifasse a mensagem a seguir, que diz: a cada um deu de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os, e ganhou mais 5 talentos. Versículo 17. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os 5 talentos e disse: Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5 talentos. Versículo 22, veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, o Senhor me confiou 2 talentos e eu ganhei mais 2 talentos. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei você sobre o muito. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Versículo 24. Por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe aonde não planta e junta aonde não semeou. Por isso eu tive medo, saí e escondi o talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde eu não plantei e junto onde eu não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue ao que tem 10 talentos, pois a quem tem mais será dado e em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora esse servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus. Essa palavra é uma palavra tanto quanto missionária, né? Vai trabalhar um pouco essa questão da missão, como também a parte escatológica, né? Falando sobre os acontecimentos finais, o destino dos servos de Deus. Como nós lemos e ficou muito claro, um senhor tinha 3 servos. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos, a outro ele deu 1 talento. O que nós percebemos aqui é que todos os servos desse senhor tinham talento. Uns tinham mais, outros tinham menos, mas todos tinham 1 talento. E deixa eu te falar, essa parábola Jesus estava querendo explicar a respeito do reino de Deus, a respeito da pessoa dele. Ele é esse Senhor. E quem é aqui servo de Deus? Tem servo de Deus aqui? Tem servo de Deus aqui? Pois ele entregou aos servos dele talento. Você que é servo de Deus, deixa eu te dizer, você tem um talento. Porque todos os servos desse Senhor têm talento. Irmão, não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei pregar. Não, deixa eu te dizer, Deus te deu um talento. Qual é, irmãos? Você tem que descobrir qual é esse talento. Tem gente que cozinha maravilhosamente bem,
Tem gente que tem apreço pela limpeza, pela organização. Tem gente que já sabe lidar com negócios. Não sei, mas Deus te deu um talento. Tem gente que cuida dos filhos de uma maneira muito especial. Eu não sei qual é o seu talento. Eu só sei que Deus te deu um talento. E o que é interessante aqui, irmãos, é que esse homem, ele foi, mas ele ia voltar. Ele ia voltar para prestar contas com os seus servos. Como eu falei, esse Senhor aqui simboliza a pessoa de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele não foi, mas ele disse que vai voltar. Ele vai voltar, irmãos. E quando ele diz que vai voltar, é porque ele vai voltar, porque ele não mente, ele não é filho do homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E ele entregou 5 talentos a um, e a esse que ele entregou 5 talentos, acompanha comigo, deixa a tua Bíblia aberta, no versículo 15, na parte B do versículo, ele diz que a cada um entregou conforme a sua capacidade. A cada um ele deu conforme a sua capacidade. Às vezes, nós não temos capacidade de dirigir uma congregação como essa, mas Deus vai levantar alguém que tenha. Às vezes, nós não temos capacidade de gerir um negócio, mas Deus vai levantar alguém que tenha. Deixa eu te dizer, você tem capacidade para fazer aquilo que Deus estabeleceu para você fazer, amém? Porque a gente às vezes é assim, não, eu não posso. Já aconteceu muito comigo. Não, eu não sei. Não, mas eu me conheço, eu sei quem eu sou, mas eu. E o que é interessante no versículo 16, que aquele que recebeu 5 talentos saiu imediatamente para multiplicar o que Deus tinha entregue a ele. Quando nós temos uma grande responsabilidade, quando nós temos algo grande a fazer, a gente se dedica, a gente se esforça para poder fazer, porque algo grande precisa ser feito. É ou não é assim? Diferente daquele que tem pouca responsabilidade, que tem algo ínfimo para fazer, algo pequeno a ser feito, algo pouco a ser feito. Geralmente ele faz o quê? Depois eu faço. Deixa para depois. Diferente desse que disse deixa para depois, que cavou e enterrou o seu talento. Aquele que tinha recebido 5 correu, irmão Antônio, correu para fazer aquilo que o Senhor pediu. E deixa eu dizer para você, irmãos, Deus já te deu o talento. Corra para fazer aquilo que Deus já te deu. Corra, porque Ele está voltando. Corra para fazer, corra para multiplicar. Ele te deu 1, Ele vai querer que você entregue a Ele 2. Ele te deu 2, Ele vai querer que você entregue a Ele 4. Ele te deu 5, Ele quer que você entregue 10. Saiu imediatamente. Assim também fez aquele com os dois talentos. Um talento na Bíblia, um talento é considerado 30 quilos de prata. Um tinha recebido 5, né? Dá 175 quilos de prata. E multiplicou para 10 talentos. Deus tem entregado talentos aqui nessa noite. Como também tem muita gente que tem servido a Deus com vontade, aguerrido, aquele irmão aguerrido, aquele servo de Deus aguerrido que está no trabalho e está pensando, Senhor me dá uma alma, que está em casa lavando a louça e está dizendo, Senhor cura fulano, que está em casa e está intercedendo, que está em casa e está servindo, está na rua, está servindo. Como também tem aquele que recebeu o talento e não procura se aperfeiçoar, procura dar uma acomodada. Ele vai demorar, porque ele disse que ia voltar, e eu escuto isso desde a época dos meus avós. Depois eu faço. Eu acho que vocês conhecem a história de uma garotinha que tinha recebido uma palavra de Deus para a vida dela.
Deus disse que ia usar aquela garota para ganhar muitas almas ao Senhor. E ela disse: Senhor, quando eu terminar os meus estudos, eu vou. Terminou os estudos. Ela disse: Senhor, quando eu terminar a minha faculdade, eu vou. Terminou a faculdade. Senhor, quando eu ter minhas coisas, minha casa, meu carro, eu vou. Deus deu. Quando eu casar, Senhor, eu vou. Casou, não foi. Senhor, quando eu tiver filho, eu vou. Senhor, quando os meus filhos já tiver grande, é que eu vou. Chegou a velhice e ela não foi. E ela morreu. E ela chegou diante de Deus e não pôde entrar no descanso eterno. E ela disse: por quê? Porque milhões de pessoas não foram alcançadas pelo fato de você não ter ido. Quando nós dizemos não, não se preocupe, Deus vai levantar alguém. Deus sempre tem alguém. Agora, aquilo que Ele nos entregou, Ele vai requerer. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E tem muita gente enterrando o talento, irmãos. Tem muita gente dando desculpas. Tem muita gente que Deus já falou, que já foi grandemente usado por Deus. Tem muita gente que Deus já falou várias vezes: levanta, vai fazer aquilo que eu te mandei. E ele tem negligenciado, tem dormido, tem enterrado o seu talento. E o que é interessante, como eu falei, aqueles que têm grandes responsabilidades correm para fazer, e aqueles que têm poucas responsabilidades, poucos talentos, tendem a se acomodar. Isso é uma realidade. Tem muita gente assim. E o seu Senhor chega para prestar contas. E quando o Senhor chegou para prestar contas, irmãos, Ele disse: servo bom e fiel, para o que tinha 5 e multiplicou para mais 5. Servo bom e fiel. Ele não era bom porque tinha conseguido multiplicar. Ele era bom porque ele era fiel. Sabe por quê? Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Às vezes a gente está esperando ser preparado, estar pronto para ir. Mas Deus está dizendo: vai que eu te preparo. Às vezes a gente precisa, irmãos, ir. Dá o teu passo de fé, que Ele te acompanha. Não espere estar preparado. Deus capacita aqueles que vão. Vai, pregue a palavra de Deus, viva o evangelho do Senhor, e Ele irá te capacitar nessa ida, e Ele te capacitará nessa missão. A palavra de Deus não se contradiz. Ele era bom. A Bíblia diz que não há nenhum bom, mas ele era bom porque ele era fiel. E quando se é fiel, irmãos, você entrega uma quantia a uma pessoa fiel, ele pega aquela quantia e guarda, e multiplica, e devolve. Deus procura os fiéis da terra. Deus procura os fiéis da terra para cumprir a missão pela qual Ele designou para a sua igreja. Tem fiel a Deus aqui nessa noite? Cadê os fiéis da terra? Pois é a você que está dada a missão de multiplicar aquilo que Ele tem entregado. Às vezes a gente espera muito da liderança da igreja, mas o pastor não vem, mas o irmão fulano não vem, mas não sei quem não. Faça você. Vá você. Se você está vendo a necessidade, Deus está dizendo: é para você. A gente espera muito dos outros. Mãe, cadê o almoço? Mãe, se levante, vou fazer. Missão é isso. Missão é pegar aquilo que Deus nos deu e botar em prática. Missão não é só estar aqui com o microfone na mão. Missão é minha vida. A mãe de John Wesley ganhou apenas seus filhos para Deus. A missão de muitas mulheres e pais de família é ganhar a sua família, porque tem muita gente no altar e perdendo a casa.
Tem muita gente servindo na igreja, e a família destruída. A mãe de John Wesley ganhou seus filhos para Deus. John Wesley foi o desenvolvedor do metodismo, e o metodismo alcançou no mundo cerca de 200 milhões de pessoas até hoje. Às vezes a gente diz assim, mas eu sou só uma dona de casa, mas eu sou só o irmãozinho, eu sou só o irmãozinho. Ei, irmãozinho, é você mesmo, hein? Irmãozinho, Deus gosta do irmãozinho. Deus não gosta de estrela não, Deus gosta do irmãozinho, do humilde, porque a glória é dele, porque o louvor é dele, porque vão dizer assim, rapaz, verdadeiramente foi Deus que fez, porque o que esse irmãozinho tem? Foi Deus que fez, foi Deus que faz. No versículo 24, o servo mau e negligente, por ele ser mau e negligente, ele tem uma visão de acordo com aquilo que ele é, e não com aquilo que é. Ele vai dizer, lê comigo, por fim veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não planta e junta onde não semeou. É um injusto aqui, está falando de um homem injusto. Como é que tu colhe onde tu não semeia? Essa era a visão do negligente. Eu não fiz, foi por causa do fulano, não é assim? Não é assim não? Vai lá, o fulano, sabe como é que... Ele não assume a bronca, ele não assume a responsabilidade dele. Sim, eu sabia que tu era ruim, que tu era severo. 25, e eu tive medo. Muita gente negligencia o chamado de Deus por medo. Eu tenho medo do que os outros vão dizer, eu tenho medo do que vai acontecer, eu tenho medo de como é que vai ser, Senhor. Deixa eu contar uma coisa para vocês, irmãos. Toda vida que é para estar diante de uma multidão dá um frio na barriga, dá um medo. Senhor, se eu topar ali, Senhor, levar uma queda, o pessoal vão tudo rir de mim. E se eu falar uma coisa que não tem nada a ver? O diabo, eu disse assim, meu amigo, eu confio em Jesus, está na mão dele, ele que se responsabilize. Eu estou indo em fé. Ele é o Senhor da obra e ele se responsabiliza. Ele só me chamou para pregar, para falar, para viver. O resto é com ele. Não tenha medo, irmãos. Não tenha medo daquilo que Deus tem entregue na sua mão, mas haja com ousadia. Pegue aquilo que Deus te deu e, obrigado, Senhor, vamos botar para frente, vamos fazer algo poderoso para a glória de Deus. Deus conta com homens valentes sempre. Deus sempre rejeita quem tem medo. Porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, todo mundo tem medo. A diferença é que uns são paralisados por ele. A diferença é que uns não conseguem avançar por conta do medo. Abra mão do medo e viva de fé. Deus tem chamado você para viver de fé. Viva de fé e você vai viver em milagres. Viva de fé e você vai ver o poder de Deus agindo na tua vida. Diga, eu abro mão do medo. Eu digo sim ao chamado de Deus para a minha vida. Aleluia. Versículo 25, ele teve medo e ele escondeu o talento no chão. A Bíblia diz, como poderá ser escondido uma cidade edificada sobre o monte? Ele escondeu. Passa 10 anos na empresa, esse cara aqui é crente, eu nem sabia que tu era crente. Tu está na faculdade, está na... Ixi, tu é crente. Escondido. Sai da caverna. Está na comunidade, no bairro que mora, na rua que mora, ninguém sabe que você é crente. Ei, sai dessa caverna. Sai dessa caverna, irmãos. Vem para a luz. Mostra Jesus na tua vida. Mostra o Senhor através da tua vida. Mostra o que Ele fez e faz e fará. Porque, meu irmão, todo servo ruim e negligente vai escutar isso aqui do Senhor. Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde eu não plantei e junto onde eu não semeei? Isso é uma pergunta.
Ele não está concordando com o que ele disse, não. Ele está dizendo assim: tu está dizendo que eu sou assim, então por que tu não pegou o que eu te dei e botou na mão dos banqueiros? Para que gerasse juros, e quando eu voltasse eu pegava o que eu tenho e os juros que eu te dei e os juros. Tem muita gente que não sabe o propósito pelo qual nasceu. Tem muita gente que não sabe dizer assim: irmão Jessé, eu sei que essa palavra tem falado forte ao meu coração, mas eu não sei ainda o que eu devo fazer. Não é assim, não? Muita gente é assim: eu não sei o que eu devo fazer ainda, irmão Jessé. O que é que eu devo fazer? Aqui é para quem não sabe o que fazer. Entregue-se ao serviço daqueles que sabem mexer com o dinheiro. No caso dele, ele estava com o dinheiro do Senhor, com o talento. Ele deveria entregar a quem sabia mexer com o talento. Sabe onde você deve se entregar o seu talento, já que você não sabe o que fazer com ele? A quem sabe. E quem é que sabe? Na igreja. Na igreja de Deus é onde se desenvolve os talentos. A gente chega gaguinho, Jesus, sabe nem falar direito, e vai aos poucos, vai falando de Jesus. Chega na igreja, vai aos poucos, vai servindo nas crianças, ganha o coração de uma criança, ganha uma família. A gente não pode menosprezar as coisas pequenas. Eu lembro de um garotinho no bairro que eu morei, onde eu congreguei, e lá ele ganhou a mãe dele para Jesus, a criança. Ele ia sempre para a igreja sozinho: mãe, eu quero ir para a igreja, mãe, eu quero ir para a igreja. Se arrumava e ia. A mãe dele pegou e falou: o que esse menino está vendo nessa igreja? Foi, chegou lá, aceitou Jesus. Uma criança tem ganhado almas para o Senhor, e às vezes tem muitos já de idade que tem dado trabalho ao Senhor. É noite de a gente refletir sobre isso. Eu queria que você abrisse comigo em Efésios, capítulo 2, Efésios 2, 8. Aleluias. Aleluias. Amém? Diz assim a palavra de Deus: pois vocês não são Jesus, segura essa folha. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, e não é por obras para que ninguém se glorie. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui, na parábola que nós lemos, aqueles homens precisavam entregar aquilo que foi dado a Deus. E não somente entregar aquilo que foi dado, mas multiplicar aquilo que foi dado. Deus não quer apenas que você entregue a Ele aquilo que você recebeu. Ele quer que você faça mais. Se te pedirem para caminhar uma milha, caminha 2. Ele quer que você faça mais. Aquele que faz aquilo que pede é um servo inútil. Faz aquilo. Faz aquilo. Servo inútil. Servo útil é aquele que diz assim: faz isso. Ele faz isso, faz isso, faz isso e faz isso. Deus tem te chamado, irmãos. Mas esse texto que a gente acabou de ler diz que ninguém é salvo por obras. Não é por obras para que ninguém se glorie. Está vendo como eu faço? Eu fiz 5, eu multipliquei meus 5. Tu tem só 1, não fez nenhum. Está vendo como eu sou bonitão de Jesus? Não é para se gloriar. Porque vamos ver o que é que diz lá em Tiago. Vamos ver o que é que diz lá em Tiago, capítulo 2, versículo 17. Abra lá em Tiago 2, 17.
Aleluias. Santo é o Senhor e digno de ser adorado. Diz assim a palavra de Deus, Tiago 2,17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está. A fé que não é acompanhada de obras está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obra, mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé com obras. Eu não faço para ter fé, eu tenho fé, por isso eu faço. A maior prova de que alguém crer em Deus é quando ele vive para Deus. Se eu digo que creio em Deus e eu não demonstro a minha crença em Deus através da minha vida, através das minhas atitudes, é uma fé morta. Tem muita gente com a fé morta. Tem muita gente cheia de talentos, com talento enterrado, que já foi grandemente usada por Deus, que Deus já falou profundamente ao coração, às vezes tem se decepcionado, tem ficado com o coração amargurado, angustiado, e tem dito assim: não, Senhor, eu não vou mais não, vou ficar aqui no meu cantinho, eu vou ficar aqui na minha. Mas deixa eu te dizer, irmãos, Deus nos deu uma missão, e essa missão precisa ser cumprida, caso contrário, será lançado fora o servo inútil. O servo inútil será lançado fora no lugar de trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Nós estamos sobre a terra para manifestar a glória de Deus. Nós temos uma missão: manifestar a glória de Deus. D.L. Moody, eu vou chamar para orar daqui a pouco. D.L. Moody foi um missionário, um evangelista, que ganhou multidões para o Senhor. Ele era um jovem, e num culto o pastor disse: quem aqui quer ser tremendamente usado por Deus? Quem aqui quer ter a sua vida para a glória de Deus? Eu quero orar por você aqui. E não vinha ninguém. E de repente se levanta um garotinho das cadeiras e vem até a frente. O pastor ficou meio decepcionado, né? Isso é um menino desse, Jesus. Mas tudo bem, orou. Se transformou num dos maiores evangelistas que a igreja já teve. Ganhou milhares e milhões de pessoas para Jesus. D.L. Moody. Deus pode fazer isso na tua vida. Deus pode e Deus quer fazer isso na tua vida. Se você disser assim: eis aqui a minha vida, Senhor, envia-me a mim, Ele vai te enviar. Mas não é para louvor da nossa glória, não é para o nosso nome estar estampado, não, mas é para a glória dEle, é para louvor dEle, é para a honra dEle, porque vidas aí estão precisando que você se levante, vidas, famílias inteiras estão destruídas, precisando que você abra a sua boca e peça a Deus para curar aquela pessoa, que peça a Deus para visitar aquela família. A minha pergunta é: se não for hoje, vai ser quando? E a minha pergunta é: se não for hoje, se não der tempo, de forma imediata, o que recebeu 5 talentos foi multiplicar o que Deus deu. Você que não sabe, entregue-se, entregue o seu talento a quem sabe. Eu não sei qual é o meu talento. Vá aos banqueiros, vá à igreja, sirva. Pastor, o senhor precisa de mim aqui para quê? Para alguma coisa? Pastor, eu quero servir a casa do meu Deus, quero servir a tua noiva.
Quer que eu cuide de criança, quer que eu fique lá fora olhando o carro, quer que eu limpe esse negócio, quer que eu cante, quer que eu toque, quer que eu faça o que eu quero fazer alguma coisa para o meu Deus. Vai ter evangelismo, eu quero ir, eu quero entregar um papel. Eu lembro de uma situação de eu ver um amigo meu entrando na igreja que eu estava, correndo, chorando, foi à frente, chorando, ele, do mundo, né? No final do culto eu disse assim: o que foi que aconteceu, Diego? A dona Lourdes morreu. Eu pensei que a avó dele tinha morrido, que ele era criado pela avó. Ele: não, cara, um velho no IB entregou um papel para mim, dizendo: Jesus te ama. Eu comecei a ler, comecei a chorar, não parei mais não. Eu corri para uma igreja, a primeira que eu vi, para ver o que estava acontecendo comigo. Entregou um papel, um velho entregou um papel para mim, e eu não paro mais de chorar desde a hora que eu comecei a ler, e eu não sei o que está acontecendo aqui dentro. Se você for, Deus vai fazer, e Ele quer fazer. Aleluias, aleluias. Fica de pé, irmãos. Palavra rápida. Uma palavra rápida, objetiva, fácil de entender. Nós iremos orar agora. Você vai baixar a sua cabeça, feche os seus olhos e fale com Deus aí: Senhor, o que Tu queres de mim? Eu sei que eu estou aqui, não é por acaso. Eu quero dizer a Ti nessa noite: eu estou à Tua disposição, Senhor. Eu quero ir, eu quero Te servir, eu quero fazer da minha vida um instrumento Teu, um instrumento nas Tuas mãos, para louvor e para honra e para glória do Teu santo nome. Mas eu não sei o que fazer muitas das vezes. Mas a partir de hoje, o que tiver para me fazer, eu vou fazer, até eu descobrir o que o Senhor tem para a minha vida. Continue de olhos fechados, orando a Deus, pedindo a Ele para revelar a você qual é o passo que você tem que dar, qual é a família que você tem que colocar em intercessão agora. Isso é fazer missões também. Quando se trata de missão, não é somente viajar para fora do país. Às vezes tem alguém no nosso bairro precisando de intercessão, precisando de uma visita. Às vezes é na nossa família. E Deus quer usar você. Deus quer usar você. Seja canal de Deus nessa noite. Seja canal de Deus para a glória do nome dEle. Continue com os olhos fechados. Eu quero chamar aqui na frente você que tem chamado de Deus, ou você que quer colocar a sua vida no altar de Deus para servir a Deus aqui, ali e além, e aonde quer que Ele chamar. Aonde quer que Ele chamar. Ei, deixa eu te dizer, Abraão recebeu uma promessa de Deus com 75 anos, e às vezes tem muitos aí com 30 anos dizendo: eu não estou velho, eu não posso mais. Ei, Deus pode fazer contigo o que o homem não pode. Deus quer te usar de forma tremenda.